álgebra linear. Agora que está todo mundo acordado, vamos falar de bases e dimensão. Finalmente chegando naquele conceito de tamanho de um espaço vetorial, do qual eu venho falando já faz algum tempo. Então, qual o tamanho de um espaço vetorial? Vamos pegar os 3 exemplos mais simples: a reta, o plano e o espaço. Como que a gente diria, o que a gente chamaria de tamanho, ou pelo menos como a gente compararia esses espaços? Bem, o plano tem várias retas, enquanto a reta não tem nenhum plano. Então, o plano seria maior do que a reta. E também, o espaço, ele contém vários planos, mas o contrário não é válido. O plano não contém nada que se parece, pelo menos intuitivamente, com o espaço. Então, o espaço deveria ser maior do que o plano, em algum sentido. Como que a gente pode começar a formalizar esse conceito? A gente pode olhar para o número de direções que tem cada um desses espaços. A reta, por exemplo, tem 2 direções, a gente poderia dizer, uma para a direita e uma para a esquerda nesse desenho, mas elas são a mesma direção, a menos de sentido. Na verdade, tanto esquerda e direita estão na direção horizontal, só que em sentidos diferentes. Do mesmo jeito, R2 tem 2 direções. Tem a direção horizontal, nesse desenho, e a direção vertical. E R3 aqui tem 3 direções, uma dada por cada eixo. Tá? Então, se a gente olhar para o número de direções que formam um certo espaço vetorial, isso já dá uma ideia do tamanho dele. E, na verdade, é exatamente isso. A pergunta que a gente tem que fazer é quantos vetores são necessários para formar cada um desses espaços, se interpretar um vetor como dando uma direção em um espaço vetorial. R precisa só de um vetor, uma direção única. R2 tem 2 direções, tem outras também. Por exemplo, pega uma direção diagonal. Poderia dizer, tem 3 direções que formam R2. Só que a direção diagonal é formada por uma parte horizontal e por uma parte vertical. Então tem uma certa redundância aí. E a gente quer evitar esse tipo de redundância. Que, como a gente já viu, essa redundância é dada por uma família de vetores linearmente dependente. Tá? Então a gente quer considerar um número suficiente de direções, de vetores que formam um espaço vetorial, mas não muitos, para não ter nenhum tipo de redundância. Não muitos, significando que tem que ser uma coleção de vetores que é linearmente independente. E essa é a definição do que é uma tal coleção de vetores. Isso é uma base de um espaço vetorial, é um subconjunto do espaço que é tanto gerador quanto linearmente independente. Ele tem vetores o suficiente para gerar o nosso espaço inteiro, mas não tem muitos vetores, não tem vetores demais. Ele não tem nenhuma redundância dentro dele. Então, alguns exemplos canônicos. O conjunto formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1, os vetores na direção positiva do eixo x e na direção positiva do eixo y, formam uma base para R2, para o plano. Tá? Do mesmo jeito, se a gente considerar vetorzinhos unitários nos diferentes eixos do espaço de R3, a gente também obtém uma base desses 3 vetores. 1, 0, 0, pode pensar ele como apontando na direção positiva do x, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, formam uma base para R3. Então a gente já vê um processo aqui que a gente está fazendo para achar bases para os espaços euclidianos. Eu estou dizendo, eles são bases, tá? Deveria ser verificado, mas isso aqui é assunto das aulas anteriores. Esses conjuntos são, de fato, geradores e linearmente dependentes, tá? Quem quiser, verifica isso. Pode fazer com conteúdo das aulas anteriores. Mas para Rn, como que a gente faz? Se n é fixo, então a gente acha os vetores que tem 1 em uma certa entrada e zeros nas outras. A notação normal para isso, a notação mais comum, é usar es e índices, onde o índice denota a entrada não nula do vetor que a gente está construindo. Então, E1 tem todas as entradas iguais a zero, exceto a primeira, porque o índice é 1, que é igual a 1.
E2 tem todas as entradas iguais a 0, exceto a segunda, que é igual a 1. E3 tem todas as entradas iguais a 0, exceto a terceira, que é igual a 1. E4, 5, 6, até EI tem todas as entradas iguais a 0, exceto a iésima, que é igual a 1. E por fim, o EN, o tamanho do nosso RN, ele tem todas as entradas, onde N é o expoente do R, né? Todas as entradas iguais a 0, exceto a última, que é igual. Isso aqui é chamado de base canônica de RN. Como que se faria, por exemplo, que a base canônica ela realmente é uma base? Bem, verifica que cada vetor é uma combinação linear deles. Isso não é muito difícil. Separa um vetor de Rn nas diferentes coordenadas, tá? E verifica que essa família ela é linearmente independente. Dá de fazer isso com o teoreminha. Constrói a matriz cujas colunas são esses vetores da base canônica. Ou até cujas linhas são os vetores da base canônica, que é praticamente olhar para os lados direitos dessa equação aqui. Qual que é essa matriz? É a identidade. Eu tenho n vetores em Rn, cuja matriz, cujas linhas são esses vetores, é a identidade. Ela tem determinante 1, ela que é diferente de zero, portanto os vetores são linearmente independentes. Esse era um teoreminha da aula, né? Facilita para a verificação de que a gente tem vetores linearmente independentes. Uma base para o espaço de polinômios, tá? Que é um pouco mais complicado que o Rn, mas não tanto. Os monômios com coeficientes iguais a 1. Monômio 1, x, x quadrado, x ao cubo, x na quarta, quinta, sexta, sétima, 17. A correção desses monômios é uma base para Rx, para o espaço dos polinômios reais. Ok?